Vamos lá, pessoal. Hoje é dia 15 de setembro e eu quero conversar com vocês hoje sobre comparações. Bom, com a chegada das redes sociais, todos nós temos a oportunidade aí de acompanhar o dia a dia de famosos, influenciadores, criadores de conteúdo. Então, nesse processo aí desse acompanhamento, é natural que nós façamos comparações entre a nossa vida e a vida dessas pessoas. E em muitos casos nós caímos na armadilha de achar que a nossa vida ela é pior que a vida do outro, ou até mesmo um fato que é uma vida que não nos agrada, né? Ah, e a gente chega a essa conclusão, primeiro com uma pouca amostragem, né? Porque obviamente que o que a outra pessoa ela mostra nas redes sociais não é nem um décimo do que ela efetivamente vive no dia a dia, né? A maioria deles, quando vão conversar conosco através das câmeras, eles estão sorridentes, ou que nem no meu caso aqui, preparam um roteiro, preparam um script. Então, não é 100% a realidade da vida deles ali, né? Mas de qualquer forma, a gente acaba sentindo inveja. Inveja porque algumas pessoas mostram bens materiais que atualmente nós não conseguimos comprar, ou então outras pessoas que mostram viagens extraordinárias que elas fazem ao redor do mundo, ou muitas delas mostram as mansões em que hoje eles moram e o estilo de vida que eles têm, com 5 empregados, Ferrari na garagem, né? E o simples fato deles mostrarem toda esse conteúdo nas redes sociais, a gente entende que o nosso trabalho não está valendo a pena, né? Que a gente trabalha pra caramba, mas que a gente não consegue as mesmas coisas. E a gente tem a impressão de que eles estão ganhando dinheiro só fazendo vídeos, né? E enquanto nós não conseguimos prosperar com tanto esforço. Então, por isso que eu gostaria de conversar com vocês aqui sobre isso e como que a gente pode fugir desse ciclo vicioso em que nós entendemos ou achamos que a vida do criador de conteúdo, do influenciador que está aí do outro lado da câmera, que seja melhor que a nossa, né? Então eu acho que existem maneiras que nós podemos atuar e enxergar as coisas e para que nós consigamos aí a prosperidade em nossa vida presente e também visualizar a nossa vida futura. Bom, então em primeiro lugar, o que eu acho que nós precisamos fazer é agradecer a Deus pela saúde que Ele nos proporciona todos os dias. Todos os dias que a gente acorda e que a gente acorda bem, que a gente acorda com saúde, nós temos que agradecer. E eu não estou falando só da saúde física, em relação a uma gripe, uma dor de cabeça, uma dor no corpo. Essa saúde é importantíssima, todos nós sabemos que sem essa saúde física a gente não consegue fazer nada, né? A gente fica lá prostrado numa cama, muitas vezes com uma gripe forte ou com uma febre forte, então é óbvio que a gente precisa agradecer todos os dias que a gente acorda, que a gente está com uma saúde em dia, mas eu também estou falando da saúde mental, porque a saúde mental, ela sim nos proporciona estudar, ela nos proporciona aprender, ela nos proporciona se relacionar com outras pessoas, a pensar, e ela também nos proporciona resolver os nossos problemas do dia a dia e até mesmo nos emocionar. Então, as ambas saúdes, elas são importantíssimas, mas eu entendo que a saúde mental ela é primordial. Eu acredito que sem ela nós teríamos muitas dificuldades, né? Bom, em segundo lugar,
o que eu acredito e que eu tenho feito ao longo dessa minha curta jornada é não mais me comparar com outras pessoas. E eu fiz muito isso na minha vida. Então eu via um vídeo ou lia sobre alguma pessoa, eu me comparava a ela e queria, um dia eu vou ser igual a essa pessoa e tal. E eu acho que isso foi um erro que eu cometi ao longo da minha vida. Eu acho que a única pessoa com quem nós devemos nos comparar é conosco, somos nós mesmos, só que de ontem. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu acredito que o mais importante que nós devemos fazer é sempre a busca de sermos melhores amanhã. Então, amanhã eu quero ser melhor que hoje. Hoje eu quero ser melhor que ontem. E assim sucessivamente. Então, eu acredito que hoje nós temos, hoje não, né? Sempre nós tivemos, são duas ferramentas poderosas para nós conquistarmos esse objetivo. Primeiro, a disciplina. Então, sem a disciplina, a gente não consegue atingir os objetivos, porque todos as nossas atividades, ou o que a gente vai deixar de fazer, ou o que nós vamos fazer, vai ser algo explosivo, né? Aquela coisa, eu faço num dia, ou seja, num dia eu arrebento de trabalhar, faço muita coisa, depois eu fico 10 dias sem fazer nada. Então a disciplina, ela, ela é uma ferramenta importante. A segunda, que é aliada, né, a essa questão da disciplina, é a constância. Então, se nós entendermos, estudarmos e nós identificarmos qual é a única coisa que nós precisamos fazer para atingirmos os nossos objetivos e focar, fazer aquilo constantemente todos os dias, a gente consegue ser melhor que ontem. Então, tem o princípio de Pareto, né, que ele fala que 20% dos nossos esforços são responsáveis por 80% do nosso objetivo. E esse 20% é isso, é assim, é você identificar qual é o ponto-chave, qual é aquela atividade que vai mudar a vida da água para o vinho, né? Então, para muitos, é, aprender um idioma, para outros, fazer uma pós-graduação, uma especialização, ou se especializar num tema de gestão de pessoas, gestão financeira, gestão administrativa, que seja. Ou a parte, eu vou estudar sobre a parte espiritual, vou estudar sobre teologia, enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? O importante é que a gente faça essa pequena atividade diária constantemente, se possível de domingo a domingo, para que nós consigamos lá no longo prazo colher os melhores frutos. E isso é a constância, né? É a disciplina aliada à constância. E a gente precisa fazer essa atividade diária todos os dias para cumprir os nossos desafios, cumprir os nossos objetivos e chegar aonde nós queremos chegar. Mas aí, você já percebeu uma coisa, né? Que é um trabalho contínuo, é um trabalho que ele tem um começo, é um trabalho que tem meio, mas é um trabalho que ele não tem fim. Porque se nós queremos ser melhores amanhã, melhores do que hoje, amanhã a gente precisa trabalhar. Amanhã a gente precisa fazer a pequena atividade diária que nós identificamos, né? Outra questão
comparar-se com outra pessoa, ela é praticamente uma competição desleal, né? Por mais que nós, eh, por mais que nós tenhamos aí conteúdos que são produzidos por essa pessoa na internet, às vezes livros, autores, alguma coisa assim, a gente não sabe a verdadeira história dessa pessoa, a gente não sabe em que condições que ela nasceu, nós não sabemos como era a relação dela com os pais, nós não sabemos como foi a, a vida acadêmica dessa pessoa. Então, comparar com essa pessoa é realmente uma competição desleal, porque nós não conhecemos a pessoa intimamente, né? As informações que nós temos são as informações que são disponibilizadas para nós nas redes sociais. Então, o que eu acredito quando nós identificamos um criador de conteúdo, um influenciador, ou um famoso, um autor, de quem a gente gosta, né, e de quem a gente gostaria de nos comparar e ser igual, ao invés de nós nos compararmos, o que nós podemos fazer é nos inspirarmos. E quando a gente consegue mudar essa chave da comparação para a inspiração, aí muda completamente o nosso ponto de vista e nos traz muitos benefícios. Muitos. Por quê? Nós vamos passar a estudar a biografia dessa pessoa de quem nós admiramos, e nós vamos então tender a replicar o sucesso dessa pessoa, nós vamos tender a replicar, a aplicar os acertos que essa pessoa fez ao longo da sua trajetória. E com certeza, ao estudar a biografia dessa pessoa, ela também vai nos mostrar quais foram os erros que ela cometeu. E esses erros a gente não vai cometer. É óbvio que nós cometeremos erros na nossa trajetória, mas esses erros serão nossos. Erros esses que nós vamos identificá-los e vamos resolver os problemas. E nós vamos corrigi-los. E quando a gente passa por esse processo, é um amadurecimento exponencial. Então, aplicando os acertos e corrigindo os nossos próprios erros, nós temos a grande chance de conseguirmos vencer na vida e nos tornarmos melhor a cada dia. E esse modelo, ele nos traz uma sensação de dever cumprido enorme. Por quê? Porque nós convivemos conosco 24 horas por dia. Então nós sabemos do que nós gostamos, nós sabemos do que nós não gostamos, nós sabemos do que nos irrita e do que faz com que a gente se sinta bem. E nós entendermos que aquelas atitudes, aquelas pequenas atividades diárias que nós cumprimos, ela fez com que nós chegássemos naquele objetivo, é como se nós estivéssemos ganhando uma medalha de ouro na Olimpíada. É como se nós tivéssemos feito o gol aos 45 minutos do segundo tempo na final da Copa do Mundo. E aí, meus amigos, ninguém nos segura. Ninguém nos segura. E eu digo mais. Em qualquer área do conhecimento, você vai encontrar uma voz onde você possa se inspirar. E ali, talvez, vocês possam um dia estar sentados à mesma mesa, debatendo o quanto ele ou ela te inspirou e o quanto você conseguiu escrever a sua própria história baseada nessa inspiração. Então, o que eu posso agora é desejar para vocês um bom estudo e até amanhã.